E agora nós vamos conversar com o Bruno Prado para falar bastante desse Santos e Água Santa, também com o Guilherme Nápoles. Santos 3, Água Santa 1. O primeiro gol de Neymar nessa volta ao Brasil. E vale destacar que esse resultado dá um certo sossego para o Santos na questão de classificação no Campeonato Paulista. O Santos, que estava na lanterna do Grupo B, termina a rodada como líder. Agora com 12 pontos em 10 jogos. O Santos lidera o Grupo B, na sequência Guarani, Bragantino e Portuguesa, os três clubes com 11 pontos também. Grupo embolado, né, Bruno Prado? Santos vence, assume a liderança e Neymar marcando pela primeira vez de pênalti. Gostou da atuação do Neymar hoje, Bruno? Gostei, foi boa a atuação do Neymar. Neymar fez uma partida muito boa. E sempre tem que pensar numa evolução, né? Numa evolução gradativa. O Neymar é um jogador que está em recuperação física e aos pouquinhos. Até eu tô surpreso com a sequência de jogos. Hoje ele jogou praticamente o tempo inteiro. É o quarto jogo seguido. Como eu falei, eu não sou uma pessoa não entendo nada de medicina esportiva, não sou da área de saúde. Eu apenas torço para que ele não se machuque e que ele fique bem. Torço de verdade. Eu acho que é triste, assim, o cara não conseguir exercer a profissão dele, como nos últimos anos ele sofreu com muitas lesões, ainda mais um cara desse nível. O Neymar é um gênio, cara, eu não tenho o menor receio de falar isso, porque é gênio mesmo. Eu não sou um cara de ficar chamando qualquer um de gênio, de craque, de exagerar, mas esse é um gênio mesmo, esse é um gênio de verdade. Neymar é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, um jogador talentosíssimo, e é realmente triste que ele tenha se machucado tanto. Então, até torcendo para que ele fique bem, eu confesso que eu tinha essa preocupação. Estão metendo o cara todo jogo, não é bom ter um cuidado aí, mas o Santos tem profissionais nessa área que estão trabalhando, que têm, obviamente, total conhecimento para avaliar. Eu não tenho esse conhecimento, apenas torço para que ele fique bem. E hoje ele jogou quase o tempo inteiro e jogou bem. A melhor partida do Neymar, fez gol, deu assistência, participou bastante. Claro que teve uma queda no segundo tempo. No segundo tempo ele caiu de produção, que é natural. Muito quente em Santos. Até teve o Zé Ivaldo, saiu no intervalo por uma desidratação. O Neymar também, claro, caiu, assim como o time caiu, porque é natural, tem um desgaste. Mas eu gostei muito da partida dele. Torço para que tenha saúde, que a parte física esteja legal. Dentro do possível, é óbvio que um jogador de 33 anos, que é o caso dele hoje, com histórico de lesões, não vai ser igual a um garoto de 20, 21, 22, 23 anos, sem esse histórico de lesões e com 10 anos menos do que ele tem hoje. É óbvio que não vai ser o mesmo de sempre, o mesmo de anos atrás, mas ele é um gênio. E o gênio, mesmo não estando 100%, ele pode ainda fazer coisas muito boas. Ele pode ser importante para o Santos, pode ser importante para a seleção brasileira. E, repito, a minha torcida é que ele não tenha lesão, que ele fique bem, que ele esteja disponível, que ele possa jogar futebol. E se ele puder jogar futebol, ele ainda pode fazer muita coisa boa, mesmo na atual condição dele. É um jogador fantástico, que eu tive o prazer aí de poder assistir da carreira dele desde o início no profissional. Assim, eu respeito muito o gênio, o artista, seja na área que for, mesmo alguma área que eu não entendo muito, não acompanho, eu vejo, esse cara é top na área dele. Eu respeito o cara, eu respeito o talento do cara, respeito o cara que é acima da média, a arte do cara, o cara que tá ali pra fazer da melhor maneira possível o seu trabalho, e o cara entrega muito acima da média. Então, eu tenho um respeito enorme pelo Neymar e torço de verdade para que ele fique bem, porque ver esse cara jogar foi um privilégio nos últimos anos, e tomara que ele tenha pelo menos a condição de estar em campo. Claro que eu não vou esperar que seja o mesmo de outros anos, aquilo lá passou, mas que ele ainda possa entregar coisas boas aí pro futebol. Ô Bruno, e foi de fato a melhor partida dele hoje? Porque assim, tem o gol, claro, de pênalti, mas ele participou muito mais do jogo hoje. E aí eu te pergunto, né, se de fato foi o melhor jogo dele, ele que foi tudo a primeira vez hoje, né? Porque foi a primeira vitória dele desde que ele retornou ao Santos, foi o primeiro gol, e também uma vitória importantíssima. Um grupo embolado, o Santos, que era lanterna, assume a liderança. Eu tenho aqui os números do Neymar, né, no jogo de hoje, e aí o Bruno e o Nápoles vão comentar. Hoje ele jogou 85 minutos, um gol, uma assistência, ações com a bola, 74. Aí, passes certos, ele tentou 53, acertou
46, ou seja, 87% de acerto nos passes, 5 passes decisivos, uma finalização no gol, uma para fora. Além disso, ele tentou 7 dribles, acertou 3. E tivemos aqui também duelos ganhos, né, no chão. Ele ganhou 6 de 12. Duelos aéreos, ele tentou um, não ganhou. E aí, temos aqui para fechar esses números, né? Ele ainda teve mais um desarme. Foi, não só pelos números, né, Bruno, mas no geral, foi realmente a melhor partida do Neymar nessa volta ao Santos, e foi a partida que ele mais jogou também, né, em tempos ali, quase 90, né, 85 minutos de jogo. Foi o melhor jogo. Eu acho que nos jogos contra o Botafogo e contra o Corinthians, ele teve momentos. Contra o Novo Horizontino, não. Contra o Novo Horizontino foi muito ruim. E acho que também as circunstâncias não favoreciam, né? Um sol muito forte, ali era complicado. Mas contra o Botafogo ele teve momentos, e contra o Corinthians, o início de jogo ali, os primeiros 20 minutos, ele foi bem. E repito, assim, não adianta esperar o Neymar do Santos da outra passagem, o Neymar do Barcelona, ou até o Neymar do Paris Saint-Germain. Você tem que ter uma expectativa de acordo com o momento dele. E acho que dentro disso ele teve bons momentos contra Corinthians e contra Botafogo. Hoje ele jogou por mais tempo. E bem, hoje teve mais espaço para jogar. Aí ele faz o gol. Mesmo um cara como ele também precisa ter confiança. Ele não é o super-herói que nada mexe com ele, não é isso. Ele é um cara que também tem a parte psicológica. A partir do momento que ele sofre o pênalti, faz o gol, ele fica mais confiante. Ele busca mais, ele tenta mais a jogada, ele joga mais tranquilo. E aí ele foi crescendo de produção, caiu no segundo tempo, que é natural, mas foi uma partida muito boa do Neymar. Foi uma partida boa, fico feliz pela atuação dele, que siga em frente e que consiga estar à disposição, que consiga estar bem, que consiga jogar, porque é um cara de um talento muito fora da curva, muito fora do normal. Guilherme Nápoles, essa fase do Neymar, agora marcando gol, dando assistência, fazendo o Santos, né, vencer, e também vale o destaque com a liderança, né, do grupo agora, o Santos que era o lanterna, né? As coisas mudaram de uma hora para outra, e é assim que acontece muitas vezes, né, Guilherme Nápoles? Exatamente, Gui. Um bom jogo do Neymar, o primeiro grande jogo desde o seu retorno para o futebol brasileiro de fato. Como o Bruno disse, teve lapsos positivos contra Corinthians e contra Botafogo, um jogo modorrento contra a equipe do Novo Horizontino, fora de casa, no calor de Novo Horizonte, é claro, importante a gente destacar. Mas hoje o Neymar foi muito bem, ditou o ritmo do Santos no primeiro tempo. No segundo tempo, o destaque para o gol do Guilherme, onde o Neymar briga pela bola de fato, com o carrinho consegue assistência para o gol marcado pelo Amado, o terceiro gol santista no jogo, um gol até que gera um alívio, porque o jogo estava de certa forma complicado, o Santos vencia só pelo placar de 2-1 naquela altura da partida. Talvez o gol tire um pouco também o peso desse retorno do Neymar. Tudo bem que foi de pênalti, mas a jogada do pênalti foi construída por ele. Ele consegue o drible em pelo menos 3 marcadores no lance, e ainda assim sofre o rapa, sofre o pênalti e consegue o gol na sua batida característica, né? Aquela paradinha que a gente já sabe que o Neymar bate dessa forma há muito tempo. Cada vez mais, com ritmo de jogo, com tempo em campo, a tendência é que o Neymar desempenhe ainda melhor no Santos Futebol Clube. E tá chegando ao lado dele jogadores mais renomados do que o Santos tinha no último ano, a verdade é essa. O Soteldo é um grande jogador que quase saiu do Santos, teve sondagem do próprio Grêmio, que ele estava emprestado ano passado, o Atlético Mineiro tentou levar ele a pedido do Cuca. O Guilherme, que é um cara que talvez não seja primordial em termos técnicos, mas é um cara que tá jogando muita bola esse ano, tem marcado gols, é o artilheiro do campeonato com 9 gols marcados. Tiquinho Soares é um grande centroavante na minha visão. Tá chegando ainda o Rollheiser, que só pode jogar a partir das quartas de final porque não foi inscrito na primeira fase. Tem ainda Gabriel Veron, o Barreal, que sequer estrearam. Então é o Santos qualificando o seu elenco. Com o Neymar em forma, a tendência é, com mais opções dentro de campo, que o craque camisa 10 faça ainda mais pelo Peixe e transforme o bom desempenho em mais gols, em mais assistências e mais vitórias para a equipe do Santos Futebol Clube. Ô Bruno, pensando agora já, digamos assim, mais à frente, né? O Santos, caso se classifique, confirme essa classificação, ele pode pegar ali Guarani, Bragantino ou Portuguesa, né? São os adversários, os 3 com chances no grupo. Seriam adversários acessíveis para o Santos? E aí a pergunta que eu te faço, de futebol jogado, dos 4 grandes, né? Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, você imagina num ranking, por exemplo, seria
o Santos estaria em qual posição? Porque Palmeiras e São Paulo estão muito abaixo do que poderiam render. De fato, os Palmeiras, por exemplo, tem um elenco bem melhor, mas não tem, por exemplo, o Neymar. E ainda mais está jogando mal o Palmeiras, né? Está numa fase ruim. Como é que você imagina, então, o Santos passando ali para as quartas de final contra Guarani, Bragantino ou Portuguesa, e se faria frente aí com os principais que hoje, né, seriam, no caso, Corinthians e Palmeiras? Eu acho que o Santos ele pode passar por qualquer um desses 3 adversários do grupo, né? O Guarani, a Portuguesa ou o Bragantino. O Santos tem total condição de passar, de chegar numa semifinal. Em relação aos outros grandes, por enquanto, eu acho que o Santos é o quarto, que não quer dizer que ele não tenha chance no mata-mata contra um deles. Ele ganhou do São Paulo outro dia, na Vila Belmiro. Perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Corinthians, ganhou do São Paulo, né? Foi o desempenho do Santos até aqui contra os outros grandes no campeonato. Eu acho que, por enquanto, no desempenho, ele é o quarto entre os grandes, mas não é uma diferença assim, impossível o Santos chegar. Principalmente semifinal, que é jogo único. É impossível o Santos ganhar de alguém? Não, não é. Não é impossível. Tem um jogador como o Neymar, tem alguns jogadores também para entrarem ainda no time, como o Nápoles falou. Mas, por enquanto, até por vir da Série B, o Santos está também num momento de reconstrução. Por enquanto, ele está atrás dos outros grandes, mas pode, principalmente no mata-mata, encarar, sim. Não é nenhum absurdo. É isso. E aí, Guilherme Nápoles, como é que você imagina esse Santos... podendo agora, né, com a vitória de hoje, ele só depende de si, né? Os placares da rodada fizeram com que o Santos conseguisse, a partir de agora, depender só de si, já que na rodada e nesse grupo B, o Guarani hoje perdeu para o São Bernardo, a Portuguesa empatou com o Corinthians. Na rodada, só Santos, no grupo, né? Só Santos e Bragantino que venceram, né? O Bragantino venceu o Noroeste por 2-1. Então, assim, foi uma rodada muito boa pro Santos. Como é que você imagina daqui pra frente? O Santos como líder, podendo pegar nas quartas de final Guarani, Bragantino ou Portuguesa, e quem sabe crescer ainda mais pra semifinal e final contra um adversário mais forte também. A tendência de fato, Gui, é de uma classificação para a próxima fase, nesse momento na liderança do grupo com 12 pontos, no entanto ainda está tudo embolado. O que pesa a favor do Santos são os próximos adversários. O Noroeste na quarta-feira dentro de casa, que é inclusive o primeiro time fora da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, e a Inter de Limeira na última rodada jogando fora de casa, a Inter de Limeira que está uma posição acima do Noroeste, ou seja, enfrenta 2 dos 4 piores times da competição nessas últimas 2 rodadas. A gente critica quando tem que criticar, mas hoje tem que ser elogiada a postura do técnico Pedro Caixinha. Abriu mão de algumas teimosias que a torcida do Santos criticava para a partida de hoje e deu muito certo. JP Sherman não pode ser reserva do Léo Godoy. O argentino chegou muito mal no Santos, desempenhando um futebol muito abaixo da média, e o JP Sherman, além de ser melhor que ele, é um ativo do clube. O Léo Godoy está emprestado ao Santos. Mais pra frente, depois no final da temporada, o JP Sherman pode gerar receita ao Santos. O Léo Godoy não. Então só por isso o Léo Godoy já teria que ser preterido em relação ao JP Sherman. Mas o problema é que na bola, dentro de campo, o JP Sherman também pede passagem. É um menino de apenas 18 anos, abriu mão de ir para o Sul-Americano Sub-20, onde o Brasil deve conquistar o título, inclusive, para jogar este Campeonato Paulista pelo Santos. Começou o ano de titular, perdeu a vaga, mas dentro de campo ele mostra que ele merece sim ser o titular do Santos. No sistema defensivo, o Gil é o melhor zagueiro do Santos. Não tem muito o que o técnico Pedro Caixinha fazer nesse momento. O Zé Ivaldo vive grande fase, é verdade, teve uma estreia um pouco abaixo daquilo que a gente espera, mas depois desempenhou um bom futebol. Hoje deixou o campo no intervalo por conta de uma desidratação, mas não preocupa, vai ser titular contra o Noroeste na próxima semana. A única questão envolvendo o Zé Ivaldo é o excesso de cartão amarelo. São aí 7 jogos nessa temporada, ele já tomou 5 cartões. Já cumpriu uma suspensão e tá novamente pendurado. Voltou de suspensão contra o Novo Horizontino, tomou amarelo. Jogou contra o Corinthians, tomou amarelo. Hoje estava pendurado. Mais uma preocupação aí pro técnico Pedro Caixinha. Gil também merece muito ser titular no sistema defensivo e tem que elogiar. Ele estava usando o Gabriel Bontempo como ponta direita, hoje trouxe ele para jogar como um segundo volante. E o menino fez uma boa partida, foi um destaque, saiu aplaudido pelo torcedor. Ou seja, o técnico Pedro Caixinha hoje encontrou formas de jogar, sem falar também no Tassiano como falso 9. Botou o Tiquinho Soares no banco, colocou o Tassiano de falso 9 e o Tassiano marcou o segundo gol do Santos na partida de hoje. Mudanças do técnico Pedro Caixinha que deram uma nova vida para a equipe do Santos, que consegue uma vitória importante e crucial contra o Água Santa. Tem tudo para se classificar, Igor.